E o senhor falou algo interessante, né, que é sobre o relacionamento de Jesus e Pedro, né, que, assim, vamos entender a equação de que Jesus era o discipulador, né, e Pedro era o discípulo. Jesus teve uma importância muito grande na vida de Pedro, né? E nessa caminhada do Senhor, né? Quem foram as pessoas, né? Existiram pessoas que foram Ah, importantes, muito. pessoas que fizeram parte desse processo e foram colocando as pedrinhas ali para que o Senhor pudesse chegar hoje aonde o Senhor chegou, né? Pessoas que ajudaram o Senhor a pavimentar esse caminho. Cara, eu vou te falar, Diogo, que todos ajudaram, cara. Todos ajudaram. Tanto os mau caráter como os de bom caráter, cara. Todos ajudaram, mano. Né? A gente só... A vida era didática, cara. E a vida cristã, mais ainda. Você vai passar pessoas na tua vida, irmão. Às vezes a gente se sente como um Frankenstein, né? Frankenstein é um monstro criado por um pedaço de gente. E o evangelho é nada mais, nada menos que isso, para minha visão. Você vai passando, pessoas ruins passam na tua vida, irmão. Pessoas boas passam. Pessoas ruins te ferem, pessoas boas te curam. Então, acho que todos eles que passaram foram fundamentais para formar o caráter que eu tenho hoje. Eu não consigo hoje agir de mau caratismo como muitos fizeram comigo no passado. Eu continuo fazendo, eu não consigo. Irmão. Então, tudo é uma base para o teu crescimento, cara. Davi foi forjado através de Saul. Né? A perseguição de Saul, tudo que Saul... Davi foi forjado através de Saul, cara. Jesus, ele foi forjado, os discípulos foram forjados por Cristo pelo caráter de Cristo. Ou seja, a gente tem um poder muito grande de influenciar, tanto para o bem como para o mal, irmão. Então, as pessoas que passaram pela minha vida, todas elas deixaram alguma coisa dela em mim, cara. Né? Mas tiveram pessoas, eu vou citar aqui o Marcão, da Renata, né? A gente está um pouquinho afastado devido a essa correria, mas foi um cara que foi primordial. Ele pegou a minha família, cuidou. Eu estou falando, gente, que eu fui assembleano, né? Nasci na Assembleia, e assembleano, a maioria deles é assim: Deus vai te usar muito nessa terra, irmão. Se prepara que Deus tem um mistério contigo. Só que quando Deus começa a te usar, aquele que falou começa a querer te derrubar, irmão. Pois não, eu falei, mas não falei brincando. Deus, né? E esse cara, ele protegeu minha família, cara. Sofreu muito, ele guardou minha família aqui, protegeu eu, minha esposa e minha filha. Só depois que a gente ficou sabendo que ele estava passando por processo na igreja apenas para proteger a gente. Então, foi um cara que foi primordial na minha caminhada. E teve outras pessoas que me seguiram aí. Aprendi muito. Hoje eu estou com uma equipe muito legal lá no podcast também, que são pessoas maravilhosas também, que fazem parte da minha história também. Então, tem muita gente boa aí, cara. Eu não conseguiria, de forma nenhuma, dizer uma pessoa só. Mas tiveram pessoas muito importantes na minha vida, né, que me trouxeram até onde eu estou hoje. Assim, o senhor contando, né? Passa um filme também aqui na cabeça, porque o evangelho, né? A nossa vida, né? Sem as dificuldades que aparecem, né? Ela parece que nós não seríamos completos se essas coisas não acontecessem. O Exatamente. senhor estava falando aí, né? Que aprendeu com as coisas boas e com as coisas ruins. Alguns anos atrás, eu passei por uma situação muito complexa para mim. Coisas de igrejas, né? E aquilo me feriu muito. Muito, 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 muito. Eu tava muito ferido. Fiquei um bom tempo, uns 6 meses ferido. Mas muito ferido. Só que hoje, quando eu olho para trás, eu olho para aquela situação e eu falo, cara, isso me ensinou muito. Muito. E o principal ensinamento que as atitudes ruins nos apontam é: eu não devo fazer isso. Exatamente. Isso é algo que eu não posso fazer. Por que que eu não posso fazer? Porque eu senti na minha pele. E isso é interessante porque a gente... E assim, é claro, vão ter feridas, né, que são profundas e vão demorar mais a serem, né, tratadas. Vão existir outras... Mas todas essas feridas, desde o início da caminhada, o senhor falou sobre né, proteção, né? Eu
também lá no meu passado eu vivi uma situação que eu fui apontado por ser amigo de alguém, né? Dentro de uma igreja, essa pessoa se desliga e tomei muita pancada, né? Sem saber o porquê, na verdade. Então são coisas que você vem trazendo e você para assim, você reflete, você fala, isso me fez crescer muito. Isso me amadureceu, a palavra, porque crescer dá uma impressão, né? Isso me amadureceu. E eu acredito que na vida do senhor, né, como o senhor falou, né, foram tantas coisas boas e ruins que isso vai gerando, né, a maturidade. Uma casca, né? Essa casca. Ô, Diogo, eu aprendi, é uma frase que eu uso muito, eu gosto, cara. O amor, ele nos faz vulnerável. Porque as pessoas vão te ferir, mas você não pode deixar de amar porque alguém te feriu. Não pode. Então você não sabe quem você tem que amar. Eclesiastes, ele fala isso, continua lançando. E assim, o interessante é que quando essa ferida vem, a primeira postura que nós temos é de tenho que mudar a minha forma de agir. E quando você vai para o que de fato te norteia, que é a palavra, você fala assim, cara, não, eu tenho que continuar sendo como eu sou, porque é isso que a palavra diz. E isso é interessante nas nossas vidas como cristão, é porque isso tem que ser o nosso diferencial, né? Cara, tu falou uma coisa essencial sobre a palavra. Jesus, cara, eu acho muito legal falar da mesa, que Jesus na mesa, no seu último momento reunido ali, antes da sua crucificação ali com seu discípulo, ele chama o cara de amigo, irmão. Aí ele vai pro Getsemane, ele vai lá chega lá, o cara chega lá e fala, que vieste, amigo? Aí, dentro do que você falou, a atitude de Judas não mudou quem Jesus era, cara. Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Ou seja, a gente precisa aprender que nem todo mundo vai retribuir a gente aquilo que a gente é para eles. Verdade. Né? A ingratidão, ela faz parte da humanidade, irmão, desde o início, cara. A ingratidão, ela faz parte. A gente tem que aprender que pessoas são ingratas, né? Então, a gente precisa aprender que tem pessoas que vão ser bênção na tua vida, mas tem pessoas que vão ser ingratas, irmão. Ou seja, você não pode deixar se transfigurar no teu algoz, irmão. Aquela pessoa que te feriu, ela não tem influência de transformar. Porque se uma pessoa ruim te fere e você se transforma numa pessoa ruim, então são duas pessoas ruins, irmão. Não, meu irmão, você me feriu, mas eu não vou ser igual a você, não. Essa é uma característica de Davi, né, cara? Verdade. Davi tinha essa característica, não, Saul, não vou te matar, não vou fazer mal para você, não, cara. Então, Jesus, então, Jesus é um cara, que ele mexe, eu estou falando de Jesus humano, tá? Jesus, ele mexe com a estrutura de qualquer homem que conhece a história humana de Jesus, cara. Porque o cara está sendo crucificado e ele fala, Pai, perdoa eles. O que isso gerou? Gerou em Estevão a mesma característica. Gerou em Paulo. Gerou em Pedro. Ou seja, Jesus, o amor de Jesus por pessoas, cara, influenciava todo mundo a amar também, cara. Eu falo muito isso lá na igreja. Essa semana a gente estava na cela, estava falando sobre isso, cara. Aí chegou um jovem lá que está indo lá. E ele falou, cara, sabe o que me atraiu lá na igreja? Que foi o abraço daquele maluco, cara. Estava no altar. O cara chegou lá, eu desci do altar para abraçar o cara. Eu beijo no cara e falei, irmão, seja bem-vindo. Ele falou, cara, tá indo na cela. Ele falou, cara, o abraço dele me atraiu, cara. E abraços curam, irmão. Né? Abraços curam. Irmão, em quantas situações que você só quer um abraço, e abraço é a única coisa que você dá e recebe, irmão. Porque dificilmente você vai abraçar alguém e não vai ser abraçado. Dificilmente. Você dá e recebe, cara. Né? Aí fala aí, eu acho que eu cortei teu raciocínio. Não, então vamos lá. Não cortou não. Na verdade, o senhor complementou. Mediante a tudo isso, né, que a gente falou sobre feridas, dores e tal, como que o senhor cuida da fé do senhor, tendo em vista que o senhor precisa cuidar da fé de um montão? Cara, a fé, para mim, ela está relacionada onde eu estou, cara. Eu sempre falo isso. Porque de onde Deus me tirou, o que não faz você desistir
o que não faz você se enfraquecer, o que não faz... Cara, saber que eu não estou mais aonde eu estava, cara. Cara, isso aí é fundamental. Porque tem gente... Porque a fé dos israelitas no deserto se enfraquecia. Ela era uma fé, né, roda gigante. Uma hora estava embaixo, uma hora estava em cima, uma hora eles glorificavam. Porque eles não entenderam de onde Deus tirou eles, cara. A minha fé está pautada, é por isso que muita gente se perde e muita gente se desvia, porque é ingrato. O ser humano, a ingratidão do ser humano, faz com que a fé dele seja uma fé, aquela fé que que Tiago disse lá, irmão. Né? A fé inconstante. Eu sei de onde ele me tirou. Outra coisa que eu pauto muito lá na igreja é que a gente... Cara, você tem que parar de vir à igreja pelo que Cristo pode fazer ou pelo que Cristo está fazendo. É pelo que ele fez, irmão. Mas não, eu venho para a igreja, eu sou cristão, eu amo a Jesus pelo que ele fez, não é porque ele está fazendo não, nem porque ele vai fazer não. Ele já fez. Eu sou salvo. Fala-se muito em eu tenho que entregar um sacrifício, mas o maior sacrifício já foi feito na cruz. Não tem mais sacrifício, irmão.